A Neogênese é uma startup que é focada em pesquisa e desenvolvimento de soluções para diagnóstico molecular em oncologia. Olha, uma coisa bem complexa mesmo, né? Eu até ouvi umas entrevistas suas explicando, eu fiquei, meu Deus. E o que me saltou aos olhos quando eu descobri o trabalho de vocês é que essa tecnologia, que ela é uma tecnologia, né, foi desenvolvida aqui por brasileiros, ela é nacional, inteligência, pesquisa nossa, né, que é já um orgulho, então eu fico muito feliz de ter aqui no meu país uma startup com esse nível de precisão científica. Parabéns para vocês. É, e além de tudo ser tão legal, né, desse ponto de vista, ela é uma tecnologia que barateia muito. Então, eu queria quebrar em partes, porque quem ouve o Vale, assim, ó, a gente tem um público que é muito miscigenado, né? São empreendedores de diversos setores. A gente não fala de startup de health tech, por exemplo. Então, eu queria começar entendendo o que é medoloblastoma e por que essa tecnologia que vocês criaram barateia o diagnóstico. Então, o meduloblastoma, ele é um tumor, né, que se desenvolve na região do cerebelo, né, que é uma região ali que fica, é um órgão, né, que fica ali na base, né, do cérebro, vamos colocar assim. Então, é um tumor considerado de sistema nervoso central, e ele também é considerado um tumor pediátrico, né? Por quê? Porque ele acomete mais crianças do que adultos, né? É colocado que, em média, ele acomete 10 vezes mais crianças do que adultos, né? E ele é um tumor extremamente agressivo, né? Ele é considerado grau 4, né? Que é o último grau pela OMS, né? Então, é um tumor extremamente agressivo. E no caso, o meduloblastoma, ele, apesar de ser um tumor raro, né, como eu disse, ele é um tumor extremamente agressivo, né, e por isso a relevância dele dentro, né, da oncologia, para que seja desenvolvido novos estudos, né, tanto na parte de diagnóstico quanto também de tratamento, né, porque uma coisa ela acaba estando ligada à outra. E por estudos, né, genômicos e de transcriptoma, que seriam os estudos ali do DNA, foram identificados basicamente 4 diferentes tipos genéticos de meduloblastoma, né? Porque assim, quando a gente fala de diferentes tipos, às vezes a gente acha que um tumor ele é uma entidade única, e, na verdade, isso era conceituado anteriormente. Então, se você tem, vamos dizer, 4 crianças com meduloblastoma, antes era observado e dado a essas crianças o mesmo tipo de tratamento, porque era encarado como o meduloblastoma, né? Só que não só como meduloblastoma, como outros tumores também, outros tipos de tumores diferentes, foi observado o quê? Que quando se fazia o tratamento nesses pacientes, os pacientes eles respondiam de forma diferente. Então começaram a se perguntar o porquê, se é o mesmo tumor, o porquê que respondem de forma diferente, né? Por exemplo, tinham crianças que respondiam bem ao tratamento, né? Tinham crianças que não respondiam, que vinham a óbito, né? E aí foram investigar, né, o porquê disso, o porquê dessa diferença de resposta, e foram identificados esses 4 diferentes básicos, né? 4 diferentes subtipos de meduloblastoma e que foram associados a essas diferentes respostas. Então, eu posso ter 4 crianças com 4 subtipos diferentes do meduloblastoma e que respondem diferentemente aos tratamentos. Então, você tem um subtipo que responde bem, muito bem, que aí, por exemplo, o médico ele pode avaliar o protocolo e dar um protocolo menos intenso para essa criança, e isso vai ser muito benéfico, por quê? Porque pode reduzir as sequelas, né? Quando a gente fala de tumor de sistema nervoso, é uma área muito sensível, porque é uma área importante para a criança, é uma área que está em desenvolvimento na criança, então qualquer mínima intervenção nessa região, ela pode ser fatal, né, ou trazer muitas sequelas, né, negativas para a criança, né,
No meduloblastoma, por exemplo, pode trazer atraso de desenvolvimento, né, cognitivo, pode trazer problemas de marcha, né? Então a gente tem aí vários problemas, né, decorrentes de um tratamento, vamos colocar, intensivo, né? Isso são possibilidades, não que ocorra, né, nessas crianças a cada tratamento que é realizado. Sim, sim. E aí, comentando a sua segunda pergunta, que seria o porquê que a nossa tecnologia, o nosso exame, ele é mais barato, o que que acontece? Hoje, na medicina de precisão, né, que é a medicina que envolve toda essa parte genética, genômica, né, de encarar o tumor como uma entidade específica, né, e não geral, ou seja, cada paciente ele é avaliado de uma forma individual, né? Então a gente chama isso de medicina de precisão ou medicina personalizada, né? Então, o nosso exame, ele é mais barato por quê? Então, nós temos, por exemplo, o padrão ouro, que é chamado de Methylation Array, que é quando você olha os padrões de metilação do DNA. É uma coisa meio complexa, né, assim, de entender, mas só para ter uma noção. E, assim, é super caro. É muito caro você fazer um Methylation Array, né? E, no caso, a nossa técnica é chamada de PCR, que foi a mesma utilizada para fazer o diagnóstico do Covid, da época do Covid, né? Então, é uma técnica relativamente simples, e eu gostaria, inclusive, importante mencionar que toda esse processo, né, de translocação de tecnologia, ela foi feita pelo meu sócio, né, que é o Gustavo Alencastro. Ele fez isso no doutorado dele. Inclusive, aqui no Brasil, tem um outro local que realiza também a classificação molecular do meduloblastoma, mas utiliza uma tecnologia comparada a essas que eu comentei, mais cara, né? E por isso que a nossa fica em média de 4 vezes mais barato, né, o exame do que desse outro local. Entendi. Então vocês era um processo que vocês conseguiram fazer de uma forma mais barata, né? Vocês agregaram inteligência para aumentar acesso. Muito, muito interessante. Porque, na verdade, a Neogênis, ela tem a questão, né, que toda empresa ela visualiza a parte comercial, mas a Neogênis ela tem como proposta, né, melhorar a qualidade de vida, né, desses pacientes com câncer e também democratizar, como você aí mesmo colocou a questão do acesso, que seria democratizar esse acesso da população. E a gente só consegue democratizar se a gente conseguir reduzir o custo, né, desses exames que hoje têm um custo relativamente alto. Não, total. E além de tudo, a gente está falando, para quem é do setor de saúde que está ouvindo a gente, já pingou isso na cabeça, para quem não é, eu vou reforçar, que a gente está falando de um sistema que é amplamente falado como insustentável há anos. Eu sou jornalista, eu cubro o setor de TI de saúde há anos, e desde que eu me entendo como jornalista dessa área, se fala sobre a insustentabilidade do setor de saúde, dos altos custos. Então, quando a gente está falando de um tratamento que é um tratamento caro, que muitas vezes é usado em crianças que não, ou outros pacientes, né? Porque não são só crianças que podem fazer esse teste, né? Caso ocorra em um adulto, o teste também vale, né? Então, você não vai despender um tratamento que é caríssimo, o tratamento de câncer é um dos tratamentos mais caros que tem e são longos. É, você não vai despender todo esse investimento, você vai conseguir fazer com mais assertividade a distribuição desses recursos e você vai descobrir isso de uma forma mais barata. Então, a gente está falando de um ganha-ganha comercial e o paciente, por sua vez, tem um tratamento melhor, né? Mais dedicado, muito mais legal. É como você falou, é uma cadeia, né? Então, se você atua em um ponto, você acaba tendo benefício em toda a cadeia, né? Tanto que quando a gente fala de proposta de valor, né? Então, a gente coloca também como proposta de valor um benefício, por exemplo, para os planos de saúde, para os hospitais, justamente, exatamente pelo que você falou. Porque se você identifica, por exemplo, o paciente que tem um bom prognóstico, que teoricamente ele vai, talvez, né, diminuir o protocolo dele de doses, de sessões, de sequelas,
né? Então, tudo isso está ligado ao quê? Uma redução de internação, por exemplo, de medicamento. Então, tudo isso é custo para o sistema de saúde, né? E a gente tenta diminuir também esses custos, né, para o sistema. Total, e tem os custos colaterais, né? Que uma pessoa que não tem um desenvolvimento, tem uma criança que tem um desenvolvimento prejudicado, ela vai demandar recursos e vai ter uma qualidade de vida péssima, né? Então, que bom que dá para fazer isso de uma forma que haja um ganha-ganha, o que é tão difícil na saúde, né? Porque hoje na saúde é a briga por quem vai perder menos, né? Então, fica um tentando comer a cabeça do outro, quem tá no mercado de saúde sabe, né? Para o hospital ganhar dinheiro, a operadora tem que perder e vice-versa. E no final das contas, o paciente, né? A gente esquece que, né, os gestores de saúde esquecem que eles próprios são pacientes, né? Que eles também precisam de uma boa assistência. Enfim,